Olá, meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus em vossos corações. Estamos aqui com mais um vídeo, onde o tema de hoje é: por que não guardamos o sábado? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário, que vou ter o prazer de responder você. Vamos lá. Por que não guardamos o sábado? O texto que nós vamos ler para trazer base sobre isso é o livro do Êxodo, capítulo de número 20, do verso 8 ao 11, que está escrito assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui nós vemos um texto em Êxodo 20, onde Deus deixou os 10 mandamentos para o povo judeu, o povo de Israel. Sabemos que com a vinda de Jesus Cristo se formou uma nova aliança. Aqui era a aliança do Antigo Testamento, aonde Deus trouxe os mandamentos para que o homem pudesse ter aliança com ele de novo. Mas através de Jesus Cristo, nós temos a nova aliança. E com isso, nós temos alguns princípios sobre o texto e nós vamos trazer aqui para juntos refletirmos. Primeiro princípio é o da completude. O que é isso? Completude é o que começou no Antigo Testamento, se completa no Novo Testamento com a nova aliança. Nós temos o segundo princípio, que é o da continuidade. É aquilo que era no Antigo Testamento, continua ainda valendo no Novo Testamento. Quer um exemplo? Aonde Jesus disse que amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. O terceiro princípio é o da ruptura, aquilo que não passa para o Novo Testamento. Um exemplo que não há mais a necessidade de fazermos sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Já uma vista que Jesus foi o nosso Cordeiro que morreu a favor de nós para perdoar os nossos pecados. E Jesus veio mostrando no Novo Testamento alguns textos aonde ele diz que ele é o Senhor do sábado. Vamos acompanhar? Mateus capítulo de número 12. Você pega a sua Bíblia para acompanhar comigo. Está escrito assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubéssemos o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus dizendo então para aqueles fariseus daquela época, não é? Que ele era maior ainda do que o templo, porque a lei dizia que os sacerdotes tinham que trabalhar no templo a favor de Deus. Mas ele, dizendo que ele ainda era maior que o templo, ele disse assim: misericórdia quero e não sacrifício. Não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, ele é Senhor. E Jesus indagou eles isso em João capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos acompanhar?
João capítulo 5, verso 9 e 10, está escrito assim: Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Aqui Jesus vai curar um paralítico no tanque de Betesda. Um homem que estava há 38 anos ali sobre uma cama, num tanque de Betesda, chamado Tanque da Misericórdia. Havia 5 entradas para esse tanque e descia, segundo aqui o relato, um anjo movimentava as águas e aquele que pulava primeiro era curado. Por isso, a tradução de Betesda significa misericórdia, que aquele que pulava no tanque tinha a misericórdia de ser curado. E Jesus chega ali para mostrar que ele é a verdadeira misericórdia. Ele pega o homem que está há 38 anos numa cama e ele manda o homem, no verso 8, dizer assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então Jesus veio mostrar que ele é o Senhor do sábado. Para que nós possamos entender em Marcos capítulo de número 2, verso de número 27. Vamos acompanhar? Acompanha comigo você na sua Bíblia para que possamos entender. Marcos capítulo de número 2, o verso de número 27. Jesus também está dizendo na epígrafe: Jesus é o Senhor do sábado. Está escrito assim: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus mostrando para nós que ele é o Senhor do sábado. Mas a igreja primitiva também fez isso, irmão. A igreja primitiva sabia que Jesus era o Senhor do sábado. Atos, capítulo de número 2, o verso de número 46. Vamos ler para que possamos entender por que não guardamos mais o sábado. Atos, capítulo de número 2, o verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles perseveraram unanimemente todos os dias no templo, ou seja, eles não guardavam mais o sábado, porque eles entenderam que Jesus era o Senhor do sábado. Glória a Deus por isso, né? Mas que possamos entender para nós hoje, cristãos, possamos entender que o Senhor é o Senhor do sábado. Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 10. Eu peço que você acompanhe comigo. Jesus dizendo assim, Paulo dizendo à igreja de Gálatas: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco? Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando na fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos e lhe daria. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo-lhes a verdade? Aqui Paulo está dizendo à igreja de Gálatas que vocês estão guardando dias ainda, meses, tempos e anos. Ele receava que ele tinha trabalhado em vão, ou seja, o evangelho aqui isenta eles da lei. O texto, se você for ler Gálatas 4, a partir do verso 21 em diante, ele fala sobre Sara e sobre Agar. É uma alegoria, um exemplo sobre os dois concertos.
O primeiro concerto que Deus fez e o segundo concerto. Ali ele fala que um era da Jerusalém da terra e o outro era da Jerusalém celestial. E que nós pudéssemos entender isso, que somos filhos da promessa como Isaque. Mas como estão aqueles que era gerado segundo a carne, perseguia o que era gerado segundo o Espírito. Assim também é agora. Por isso que muitos ainda aguardam o sábado. Para que possamos entender, Colossenses capítulo de número 2, verso 16 e 17 diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só, irmão, aqui Paulo escreveu a carta aos Colossenses dizendo que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, da lua nova ou do sábado, porque tudo isso é sombra, é a antiga aliança das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo de número 11, verso 28 em diante, que ele disse assim, Jesus vos disse, vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ou seja, irmão, Jesus dizendo assim, eu sou o seu sábado hoje. Você está cansado? Os homens trabalhavam 6 dias e no 7º descansava, segundo o Êxodo que nós lemos no começo aqui. Mas olha só, Jesus disse, se estáis vós cansados, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso verdadeiro descanso. Então, se você está aí agora me ouvindo, presta atenção. Jesus é o Senhor do sábado. Se você se encontrou com Ele, não precisa mais disso. Deixe a lei para lá, porque Romanos 3, capítulo de número 20, diz que não é pela lei que nós somos justificados. E nós aprendemos em Efésios 2, 8, que é pela graça que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Então,